A apresentação de hoje é para falar sobre a ferramenta SAP Business One. Inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre os principais módulos. Então a gente tem aqui o módulo de finanças, onde a gente tem plano de contas, centro de custo, orçamento. Depois a gente tem o módulo de oportunidades de venda, onde a gente consegue controlar as oportunidades, fazer pipeline de vendas, ou seja, um módulo de CRM. Depois a gente tem os módulos de vendas e compras, né? Vendas desembocando no contas a receber e compras desembocando no contas a pagar, onde a gente tem toda a parte de pedido de venda, pedido de compra, nota de entrada e saída, ou seja, faturamento, recebimento, os módulos de logística, que são abastecidos pelo módulo de estoque, onde aqui eu cadastro todos os meus itens, lista de preço, com todas as suas regras, NCM, etc. Depois a gente tem o módulo de bancos, onde a gente tem as baixas, né, de contas a pagar, contas a receber, módulo de KNAB, pagamento eletrônico, toda a parte de tesouraria, de extratos, reconciliações, também fica aqui dentro desse módulo. Depois a gente tem os módulos de produção, onde a gente tem 3 módulos, na verdade, produção, MRP e recursos, onde a gente tem estrutura de produto, ordem de produção, um recurso como uma máquina ou uma mão de obra, onde eu consigo calcular também o MRP, que são as minhas necessidades de compra e de produção, e também através dos recursos eu posso ver a capacidade do recurso, seja de uma mão de obra ou de uma máquina, dependendo da minha demanda lá da produção. Depois a gente tem o módulo de serviços, onde a gente tem chamados de serviço, contratos de serviço, funciona muito bem para um pós-venda. Módulozinho de recursos humanos, que na verdade é um cadastro de colaboradores, mas que agora com esse módulo novo do Business One de gerenciamento de projetos, há uma tela também de apontamento de horas dos colaboradores, né, que podem ser técnicos ou, por exemplo, consultores em campo, abastecendo esse módulo de gerenciamento de projeto. E no fim a gente tem todo o modo de relatórios para os diversos módulos. Bom, então eu queria começar aqui a minha navegação pelo plano de contas, onde aqui eu tenho ativo, passivo, receita, despesa, né? Tenho todas as minhas contas. E se a gente pegar, por exemplo, a conta de estoque dentro do grupo do ativo, aqui do meu lado esquerdo a gente tem o saldo da conta. E vejam que interessante, a partir do saldo da conta, eu tenho uma seta laranja, que vocês vão ver muito no sistema, que é a minha capacidade de drill down, ou seja, de mergulhar nesse dado e chegar até o nível mais detalhado possível. Então, pegando a conta de estoque e clicando aqui na seta, ele vai me trazer todas as transações, desde o início dos tempos até o saldo atual da conta. Como eu peguei a conta de estoque, são as movimentações feitas através das notas de saída, das notas de entrada. Então, aqui pela descrição das transações, a gente consegue ver qual que é a transação. A partir daí também, a gente pode, por exemplo, pegar uma transação específica, né, uma nota específica, clicando na seta, verificar o lançamento contábil dessa nota fiscal. Então, aqui, por exemplo, ele está contabilizando o cliente, contabilizando impostos, contabilizando o custo da mercadoria vendida, etc. E a partir do lançamento também, se eu clicar aqui na origem do lançamento, ele pula lá para a nota fiscal. Ou seja, eu estou fazendo um caminho de volta, né? Eu estou saindo lá da contabilidade e estou chegando aqui na transação que originou aquela contabilização. Então, aqui a gente vê quais são os produtos que foram faturados. Então, aqui no caso são 2 impressoras, quantidade, preço, todas as informações de impostos, né? Código de imposto, CFOP, etc. E daqui da tela da nota também, se eu quiser, eu posso, por exemplo, pular para o meu cadastro do item, novamente clicando na setinha, onde aqui no cadastro do item, por exemplo, na aba de estoque, eu tenho as minhas quantidades que eu tenho em estoque em cada um dos meus depósitos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 5 depósitos, eu estou trabalhando aqui numa configuração de matriz e filiais em base única, então eu tenho aqui uns depósitos da matriz e eu tenho depósitos da filial São Paulo e da filial Rio, tá? E voltando aqui para a nota também, ao invés de pular para o item, eu poderia, por exemplo, pular para o meu cadastro do cliente,
onde eu vou ver aqui o que eu tenho de saldo em aberto do cliente. Então, por exemplo, essa Maxitec, eu tenho em aberto 979 mil. Se eu quiser ver o detalhe, eu clico na seta. Novamente, ele me abre todas as transações que eu tenho aqui em aberto para esse cliente. E se eu quiser uma transação específica, clico na seta e aí ele abre abre o lançamento contábil e depois abre a nota fiscal. Então, vocês reparam, né, nesse tempo que eu estou navegando, praticamente eu não busquei nenhuma função no menu. Eu fui simplesmente navegando de uma tela para outra, intuitivamente buscando as informações que eu queria. Aí aqui, como eu abri, né, uma série de telas, né, se eu botar aqui em cascata, vocês vão ver que tem uma série de telas que eu abri durante essa navegação. E se eu quiser aqui, eu venho aqui em janela, fechar tudo, e ele me fecha aí todas as telas, tá? Bom, uma outra funcionalidade também que eu queria mostrar relacionada à navegação, eu vou pegar aqui uma nota fiscal de saída no meu módulo de vendas. Então, eu vou buscar aqui, por exemplo, a nota número 29. Então, veja só, imagina que eu queira saber como é que essa nota surgiu, né? Qual a transação que originou essa nota? Então, eu clico aqui com o botão da direita e peço um mapa de relacionamento. Vejam que interessante. O que ele vai me trazer aqui? Ele vai me trazer as transações que originaram essa nota, ou seja, e aí dá para contar aqui uma historinha, né? Existiu uma cotação de vendas, feita no dia 12/7. Essa cotação foi aprovada, gerou um pedido de venda no dia 18/7, ou seja, 6 dias depois. Depois que esse pedido foi aprovado, já teve uma entrega da mercadoria no dia 28/7. E depois foi feito faturamento no dia 30/7, gerando a nota fiscal de saída. E essa nota aqui do dia 30/7 também já foi baixada parcialmente, porque eu estou vendo aqui que a baixa é de 5 mil, sendo que a nota é de 29 mil. Por isso que eu tenho aqui uma barrinha amarela e uma barrinha vermelha, ou seja, dessa nota de 29 mil, eu já baixei 5 mil, portanto, está em aberto ainda 24 mil. Tá? Então, você consegue aqui acompanhar através dessas barrinhas aqui, você consegue ver o que está em aberto. Tá? Então, isso aqui é um mapa de relacionamento bastante interessante. Uma outra funcionalidade, também bastante utilizada, imagina que você está com um cliente que acabou de ligar e você precisa pegar algumas informações dele. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, esse cliente aqui, a Maxitec, vou clicar nessa aba chamada Drag and Relate, e aí eu tenho uma série de informações que eu posso ver desse cliente. Então, por exemplo, aqui você segura em qualquer campo do cadastro, pode ser o código, o nome, até o telefone. Eu vou pegar, por exemplo, o nome, segura no mouse e arrasta para cá. E solta onde você quer ver as coisas. Então, por exemplo, eu quero ver os pedidos de venda da Maxitec. Eu solto aqui, ele me traz todos os pedidos de venda da Maxitec. Aqui a gente pode ordenar crescente, decrescente, por qualquer coluna, por exemplo, por valor, por data. A gente pode também aplicar aqui um autofiltro, igual o autofiltro que a gente tem no Excel, ou seja, total do documento, maior igual, menor igual, diferente, começa com, tá? E tem também aqui um ícone do Excel, onde a gente pode exportar para o Excel automaticamente. Então, já tem um diretório lá parametrizado, onde, ao clicar no ícone do Excel, ele vai exportar esse resultado aí dessa consulta para o Excel, e além de exportar lá para o diretório, automaticamente ele vai abrir o Excel com essa informação que eu acabei de exportar. Então, isso serve para todas as consultas que a gente tem no sistema. Ele vai lá, exporta, automaticamente ele já está parametrizado para abrir o Excel, ele vem aqui e abre o meu Excel. Tá? Muito bem. Voltando aqui para o sistema. Além disso, aqui é só para mostrar aquela consulta dentro do Excel. Então, se vocês verem aqui, ó, a mesma informação que está aqui, é a mesma informação que está aqui no meu Excel. Tá? Muito bem. Uma outra ferramenta também bastante interessante, que é uma ferramenta de geração de relatórios, chamado gerador de consultas. E o que é bacana dessa ferramenta? Que é uma ferramenta que o próprio cliente final acaba usando, ou seja, não é uma ferramenta só
para nós consultores que implantamos o sistema. A gente ensina isso para o próprio cliente final. Então, veja que interessante. Imagina que eu quero fazer um relatório novo. Então, eu venho aqui, chamo meu gerador de consultas. Então, inicialmente, eu preciso achar a tabela, né? Por exemplo, eu quero fazer um relatório dos clientes, dos parceiros de negócio. Então, inicialmente, eu preciso achar a tabela. Do meu lado esquerdo, eu tenho o nome técnico da tabela que provavelmente você não saiba. Mas do meu lado direito, se eu ordenar aqui por descrição e digitar lá em cima parceiros, ó, ele já localizou a tabela, que no caso a tabela chama OCRD. Mas eu não precisei ter nenhum conhecimento do nome da tabela. Aí eu seleciono a tabela, que é a primeira tabela que eu vou utilizar aqui na minha consulta, e novamente, do meu lado esquerdo, eu tenho o nome técnico do campo, mas do meu lado direito eu tenho um nome que me diz o que eu estou procurando, né? Então, imagina que eu vou criar uma consulta de clientes da seguinte forma. Pegar o código do parceiro de negócio, então eu venho aqui e só dou um clique, ele já copia para cá. Eu vou pegar o nome, eu vou pegar, deixa eu ver, o telefone, vou pegar o fax e vou pegar o saldo da conta dele. Então, peguei aí 5 campos da tabela de clientes. Agora, imagine que eu queira também relacionar com uma outra tabela. Por exemplo, vamos pegar aqui a tabela de vendedores, né? Então, vamos procurar lá em cima, ó, vender, já localizou. Eu pego aqui a tabela de vendedores. Ele já faz a ligação das tabelas, né? Tecnicamente, a gente fala de join, né? O próprio Business One já fez a ligação das tabelas e eu pego aqui o campo que eu quero. Então, vou pegar, por exemplo, o nome do vendedor e vou pegar o percentual de comissão. Ok, basta isso para rodar a consulta. Olha aí, está pronto o relatório, então, que eu acabei de fazer. Esse relatório, mesma coisa que eu mostrei para aquela outra consulta, ele pode ser exportado para Excel, eu posso mandar por e-mail, existe um serviço chamado Business One Mailer, onde eu posso mandar esse relatório por e-mail, tá? Tem também o autofiltro, que eu mostrei naquela outra consulta. E olha que interessante, eu posso gravar esse relatório aqui, por exemplo, dar um nome para ele, clientes, então eu gravo ele, venho aqui e gravo, ok? E aí, essa consulta que eu gravei, depois eu posso fazer uma programação. Então, eu venho aqui no meu gerador de consultas, vamos pegar aqui a consulta do cliente e fazer uma programação, ou seja, eu quero gerar essa consulta semanalmente, às segundas-feiras, no horário, por exemplo, às 10 horas da manhã, ou pode ser até de madrugada. E, além disso, além de gerar essa consulta, eu quero mandar por e-mail para estes usuários aqui que eu estou marcando. Ou seja, eu criei uma consulta nova de clientes e fiz uma programação, ou seja, o Business One vai rodar semanalmente e vai mandar para esses usuários. Então, repetindo, essa ferramenta é uma ferramenta que está disponível para o cliente final, não é uma ferramenta de uso exclusivo dos consultores, tá? É bastante interessante e dá uma possibilidade, assim, gigante de criar novos relatórios. Existem outras ferramentas de relatório, então, eu tenho também uma ferramenta de relatório chamada Crystal Reports, que é uma ferramenta aí bem conhecida de mercado. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Aqui também a gente pode também criar relatórios. Aqui, obviamente, a gente pode fazer relatórios com cabeçalho mais bonitinho, com gráfico, fazer algumas coisas assim mais incrementadas. Então, por exemplo, esse relatório aqui, coloquei um cabeçalho, coloquei um logo, aqui eu tenho, por exemplo, no final coloquei um gráfico. Então, também é possível criar N relatórios em Crystal Reports e colocar esses relatórios no menu. Então, se vocês virem aqui nos diversos módulos aí do Business One, tem bastante relatório aí feitos em Crystal, tá? Então, essa é a segunda ferramenta aí, bastante interessante para desenvolver relatórios. E é bom que é uma ferramenta bem conhecida de mercado, então é muito, muito fácil de aprender. Inclusive, a gente costuma dar treinamentos de Crystal durante as implementações, tá? Uma outra funcionalidade que eu queria mostrar, dentro aqui dos modos de produção, existe a funcionalidade do MRP.
né? Então, no MRP, a gente pode fazer, por exemplo, previsões de vendas, tá? Previsões de venda, por exemplo, para o ano, produto a produto, mês a mês ou semana a semana. E essa previsão eu também posso gerar esta previsão de venda, né? Existe um botãozinho aqui para gerar essa previsão de venda a partir, por exemplo, de um histórico de vendas. Ou seja, imagina que eu já tive um histórico de venda em 2015 e eu gero a minha previsão de venda aqui em 2016. E isso vai me ajudar aqui no cálculo do MRP, ou seja, eu vou repor o meu estoque para atender a previsão de venda. Então, o cálculo do MRP nada mais é aqui do que um assistente, onde eu escolho aqui, tem alguns parâmetros aqui que eu seleciono, seria parâmetro inicial e final de data, quais os itens que eu vou rodar, e no final ele me dá uma necessidade do que eu preciso comprar ou que eu preciso produzir. Então, por exemplo, para essa impressora aqui, ele está me dando aqui, por exemplo, uma falta aqui de 110 que eu vou precisar comprar. Tá? E aí ele gera aqui o que ele chama de recomendação, gravar as recomendações de compra ou as recomendações de produção. Tá? Então, esse é o assistente de MRP, que é muito interessante. Dentro do modo de finanças, voltando ainda sobre relatórios, a gente tem um relatório importantíssimo que é a DRE. Né? Então, vamos rodar aqui, por exemplo, uma DRE. Vocês vão ver aqui um formato onde ele aparece as minhas contas de receita, né? Então, inicialmente aparecem as contas de receita, depois ele vai deduzindo aqui as contas de despesa, até chegar no lucro ou prejuízo da empresa. Aqui eu estou no nível 10, onde ele chega até o nível de conta contábil. Aqui eu posso mexer nos níveis, por exemplo, para fazer algumas visões mais reduzidas, mais sintéticas, né? Então, conforme eu mexo aqui nos níveis, ele vai me dando visões mais sintéticas, tá? O que é interessante nessa ferramenta? Existe uma ferramenta chamada Modelo de Relatório Financeiros, onde eu posso criar layouts de DRE, ou seja, eu decido o que vai aparecer lá na DRE, onde cada linha, vamos dizer assim, as linhas analíticas, eu dou um double clique, ele me fala quais as contas contábeis que estão nessa linha. Então, por exemplo, se a gente pegar encargo sobre folha, tem lá as contas, lá, encargo da FGTS, encargo social e assim por diante. E aí eu posso ir criando os grupos que eu quiser. Então, é mais uma ferramenta que está disponível para o cliente final para criar novos relatórios. Isso funciona para balanço, para balancete, para fluxo de caixa. Então, é uma ferramenta também bem interessante, disponíveis aí para vocês, tá? Mais uma funcionalidade interessante, dentro do módulo de CRM, a gente tem aqui as oportunidades de venda, né? E as oportunidades de venda, ela tem aqui uma probabilidade aí de fechamento, né? Então, tem algumas oportunidades que estão em 60%, outras estão em 90%, outras estão em 20%, assim por diante. O que seriam esses percentuais? Existe uma configuração aqui, dentro do modo de configuração, que é o nível da oportunidade, que é a evolução da oportunidade. Ou seja, eu começo com lead, eu vou para a primeira reunião, eu vou para a segunda reunião, faço uma cotação, entro em negociação e gero pedido. E conforme eu vou evoluindo aqui, vai evoluindo a minha probabilidade aqui de encerramento. Por isso que eu tenho esses percentuais. Então, aqui nas oportunidades, né, voltando lá para as oportunidades, cada oportunidade que a gente vê aqui, a gente vê em que nível que ela está nesse momento. E aí aqui a gente tem as etapas, né? Como é que foi a evolução, por exemplo, essa aqui está em 60%. Mas como é que foi a evolução até chegar em 60%? Ela, no dia 1 de janeiro, ela era um lead, depois no dia 14 de janeiro eu fiz uma primeira reunião, e depois no dia 20 eu já coloquei aqui uma cotação, então já está em 60%. Então assim funciona o módulo, né? E o que é bacana de mostrar nesse módulo? Semanalmente ou mensalmente, é possível tirar uma análise, que é uma análise dinâmica aqui do pipeline de vendas, né, que é o funil de vendas, onde eu começo com o lead, primeira reunião, segunda reunião, cotação, negociação e pedido. E conforme eu clico aqui, ele faz uma análise dinâmica, ou seja, se vocês olharem aqui embaixo, ó, as datas vão correndo, né, dia a dia, dia 8, dia 9, dia 10,
e as bolas vão se mexendo, ou seja, as oportunidades elas vão avançando. Algumas vêm aqui para a aba de venceu, e algumas aqui vêm para baixo, que é porque eu perdi, e aí aqui pelas cores também a gente consegue acompanhar, tá? Então, essa é mais uma ferramenta aí bem interessante do Business One, que é o pipeline de vendas, tá? Muito bem. Se a gente olhar as funcionalidades, a gente tem bastante coisa aí para falar, então seria muito extenso aqui eu ficar mostrando tudo. Eu queria mostrar aqui mais algumas coisas interessantes do produto. Aqui vocês estão vendo, eu estou rodando o Business One no meu notebook, mas na verdade eu estou numa configuração que eu chamo de cliente-servidor, ou seja, eu tenho o Business One instalado num servidor lá na minha empresa e eu estou aqui com o cliente. Essa é a configuração, digamos assim, mais comum aí que a gente vê nas implantações. Agora, é possível também usar uma versão que é uma versão via web browser. Então, a partir da versão 9.2, que é a versão mais atual, o Business One ele roda em browser. Ou seja, eu posso ter o meu servidor na minha empresa ou até, por exemplo, hosteado, por exemplo, na Amazon, e aí, através de um browser, eu posso rodar o Business One de qualquer lugar que eu estiver. Se eu estiver na minha casa, se eu estiver numa viagem. E aqui a gente tem as mesmas funcionalidades, tá? A gente tem as mesmas funcionalidades. Então, é bastante interessante. É uma forma aqui da gente rodar também o Business One dentro do browser, tá? Tanto pode ser rodando numa Amazon, como também pode ser rodando com o servidor dentro da sua própria empresa. Então, essa era uma novidade também que a gente tem. E uma outra novidade, eu estou fazendo aqui um acesso dentro lá da Amazon, onde eu tenho aqui uma máquina HANA. O que é o HANA? O HANA, na verdade, não é só um banco de dados, o HANA é um appliance, onde eu consigo rodar totalmente transacional com banco de dados em memória, né? Então, aqui muda algumas coisas. Por exemplo, você vê aqui que os dashboards eles são diferentes, né? É um padrão novo, né? Um padrão Fiori. Aqui, por exemplo, eu tenho as minhas notas de entrada em aberto, são 27 notas. Eu posso clicar aqui, ele me abre aqui a relação das 27 notas, e aí eu posso clicar na setinha para ver. Eu tenho também aqui as minhas notas fiscais de saída, a mesma coisa, eu posso clicar e ela pode me abrir. Aqui eu tenho uma funcionalidade interessantíssima de pesquisa, que é chamada Enterprise Search, onde, por exemplo, eu digito a palavra micro, e ele me traz tudo que ele, em 2, 3 segundos, ele me traz tudo que ele encontra dessa palavra micro. Então, olha só o que ele trouxe aqui. Trouxe aqui um cliente, um parceiro de negócio, com 2 contatos, com um item, e aí trouxe uma série de transações, notas fiscal de saída, 58 pedidos de venda, 58 entregas, 62 cotações, ou seja, em 2, 3 segundos, olha a quantidade de informação que ele me trouxe. É realmente extremamente rápido, porque ele está rodando isso aí em memória. E aí eu posso pegar, por exemplo, uma nota, vamos pegar aqui, por exemplo, uma nota fiscal de entrada, e se eu clicar aqui em localizar relacionado, ele vai me relacionar tudo que ele encontra desta nota de entrada. Então, ele encontrou 4 itens, um fornecedor e um contato. Se eu quiser pesquisar um determinado item, eu clico no item, e aí ele vai me trazer tudo que ele encontra desse item. Então, por exemplo, desse item aqui, ele encontra 39 pedidos de compra, 28 pedidos de venda, 28 cotações e assim por diante. Então, imagina que eu queira procurar, por exemplo, os pedidos de venda desse item. Eu clico aqui, por exemplo, no pedido de venda 98, aí ele me traz esse pedido de venda e tudo relacionado a ele. E assim por diante eu vou navegando. Conforme eu vou relacionando, eu vou pulando de uma informação para outra, tá? E reparem que é extremamente rápido, né? Isso realmente só seria possível a gente rodando num banco de dados em memória, porque a quantidade de queries que são executadas nessa análise é extremamente grande, tá? Então, essa funcionalidade chama Enterprise Search. E existe uma outra funcionalidade, eu vou pegar aqui, por exemplo, um cliente, chamar aqui a tela do parceiro de negócio, e aí o que acontece? Para esse parceiro de negócio, a gente consegue montar nessa janelinha do lado
um dashboard mostrando quais os itens que eu vendi para esse parceiro de negócio e o total que eu vendi. Então, por exemplo, para esse cliente aqui, eu vendi a Canon num valor de 9.000. E olha que interessante, conforme eu vou navegando para os próximos registros, ele me monta o dashboard automaticamente, na mesma hora, não tem nenhum delay praticamente, né? Naveguei para o próximo registro, ele montou. Isso aqui é uma funcionalidade chamada Enterprise Search, bastante interessante, tá? Isso aqui funciona para cliente, para fornecedor e também para itens. Uma terceira funcionalidade aqui do HANA é a análise interativa, onde aqui eu posso, por exemplo, clicar, por exemplo, numa análise de oportunidades, e ao clicar, ele imediatamente me abre aqui o Excel, montando para mim, dentro do Excel, uma tabela dinâmica. Então, aqui eu vou ter todos os campos aqui da tabela, e aí eu posso escolher o que eu quero ver na minha análise. Então, imagina que eu quero ver aqui o lucro, eu queira ver por grupo de parceiro de negócio. Então, aqui ele já me montou ó, as minhas oportunidades quebradas por construção, clientes, distribuidores, high-tech e assim por diante. E eu posso aqui, por exemplo, colocar mais coisas. Eu posso vir aqui dentro do onde estão os campos e, por exemplo, pegar por mês, por quarter. Então, conforme eu vou quebrando aqui, ele já vai aqui quebrando para mim, tá? Então, isso aí já são análises prontas já que a gente tem dentro desse Interactive Analysis, tá? Então, essa é mais uma funcionalidade bacana do HANA, onde praticamente a gente tem uma visão de cubo aí praticamente pronta, com toda, e vocês podem ver aqui no menu, já tem essas prontas, né? E a gente pode criar outras também, tá? E a última funcionalidade do HANA que eu queria mostrar chama Cash Flow Forecast, que é uma ferramenta de cash flow, onde eu clico aqui no meu cash flow, ele me abre aqui uma visão de contas a pagar e de contas a receber, ou seja, em azul é meu contas a receber, em verde é meu contas a pagar, e aqui é meu líquido ao longo aqui dos meses. E aqui ele tem uma reguinha que eu posso aqui, por exemplo, diminuindo, então imagina que eu queira de abril até julho, ele vai reduzindo aí e mostrando para esse período. Ou se eu quiser apenas de um mês, por exemplo, só dentro do mês de abril, aí ele vai fazer aí de abril até maio, e aqui embaixo ele vai quebrar aqui data a data, tá? Então, no HANA a gente chama isso de uma Stream App, é uma visão de fluxo de caixa gráfica aí bem interessante, tá? Onde eu vejo o meu contas a pagar, meu contas a receber e o meu líquido. E lá embaixo tem as transações. Então, se eu quiser pesquisar as transações, por exemplo, nota de entrada, eu tenho aqui a setinha e ele me abre também para a gente ver, tá? Então, essas são as visões do HANA. Então, essa versão que eu mostrei para vocês aqui é o HANA. Voltando aqui para a minha versão tradicional, cliente-servidor, ou a terceira opção, que é a versão lá via browser, né? Onde, na verdade, eu estou rodando aí dentro de um browser, tá? Bom, para finalizar, queria mostrar uma ferramenta de BI, que é o SAP Lumira, onde aqui, a partir de queries que a gente tem sobre o SQL Server, do Business One, a gente pode ter uma série de visões. Aqui é uma análise de vendas, aqui eu já tenho algumas visões prontas, então, por exemplo, a primeira é uma análise geográfica. Então, eu vendi, no período que eu estou analisando, 2 milhões no Brasil, aí eu dou aqui um clique, eu peço para fazer um drill down, mergulhar nesse dado, e ele vai me quebrar inicialmente por região. Região Sudeste, região Centro-Oeste e região Nordeste. Ok, aí dentro da região Sudeste, que é 1,5 milhão, para quais estados eu vendi? Aí eu clico aqui, ele vai para o nível inferior, aí ele vai mostrar os estados que eu vendi. Então, eu vendi em São Paulo e vendi no Rio de Janeiro. E se eu quiser ainda fazer mais um nível, eu clico aqui em São Paulo, peço o nível anterior, e aí ele vai me chegar aqui ao nível de cidade, né? Então, ele parou país, região, estado e cidade. Então, aqui eu vendi 1 milhão em São Paulo e 200 mil em Campinas. Se ao invés de uma visão gráfica eu quiser ver uma visão em tabela, também você pode mudar aqui, ele vai dar aí uma visão de tabela, onde ele já vai montar
toda essa hierarquia aí de país, região, estado e cidade, tá? Então tá aqui, ó, Brasil, Sudeste, São Paulo, Campinas, 200 mil e 1 milhão, tá? Bom, segunda visão que eu queria mostrar, aqui já é uma hierarquia diferente. Aqui é uma hierarquia onde eu estou usando vendedor, ou seja, para quais são os vendedores que eu vendi. Dentro do vendedor, quem são os clientes? E dentro dos clientes, quais são os produtos? Então, num primeiro nível, eu vendi aqui para 4 vendedores, onde a melhor vendedora aqui é a Júlia Braga, que eu vendi 1 milhão. Ok, mas para quais clientes eu vendi? Aí eu clico aqui, nível inferior, ele vai me mostrar aqui os clientes que a Júlia vendeu. Então aqui está o grupo Mashima, Maxitec e SG. Aí vamos pegar, por exemplo, a Maxitec, onde ela vendeu mais, aí eu clico novamente, e aí ela vai me mostrar os produtos que eu vendi para esse cliente. Ou seja, a Júlia vendeu para a Maxitec estes produtos. Novamente, a gente poderia, por exemplo, ver na visão de tabela, ele vai mostrar exatamente isso, que a Júlia vendeu para a Maxitec e aqui os produtos que ela vendeu e a quantidade que ela vendeu, tá? A terceira visão é uma visão onde eu vou usar uma hierarquia de tempo, né? Que é essa terceira hierarquia aqui do meu lado esquerdo, que é ano, trimestre e mês, tá? Então, e eu vou analisar aqui valor de venda e valor de custo. Então, aqui eu tenho, se vocês olharem já aqui graficamente, dá até batendo o olho para ver quais foram aí os melhores quarters, né? E também, como eu coloquei a barra de valor de venda e valor de custo, dá para a gente ver a margem, né? Onde é que a gente teve mais margem. Então, batendo o olho aqui no primeiro quarter, a gente teve uma margem maior, apesar que teve um volume de vendas menor. Aí eu clico aqui, imagina que eu queira fazer um drill down, aqui eu clico aqui, vou para o nível inferior, aí ele vai pegar esse primeiro quarter e vai quebrar dentro dos meses, né? Então, a gente tem aí mês de janeiro, mês de fevereiro, e mês de março, tá? O melhor mês foi o março, ou seja, bem no final do quarto, tá? Então, aqui também é uma ferramenta onde eu consigo analisar olhando, por exemplo, uma medida temporal. Depois aqui a gente tem algumas outras visões, vou mostrar aqui mais uma. Aqui a gente tem um gráfico de barras, e reparem aqui que eu sempre posso escolher os campos do que eu quero ver, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou analisando valor de custo e valor de venda por grupo de cliente. Então, ele me mostrou aqui, ó, construção, distribuidores, grandes contas, pequenas contas, tecnologia e produtores, tá? Agora, imagina que eu não queira mais analisar por grupo de cliente, eu quero ver por grupo de produto. Então, o que eu faço? Basta remover daqui o grupo do cliente, e aí eu venho aqui, pego aqui o grupo do item e arrasto o grupo do item para cá, e aí eu vou ter uma análise diferente. Ao invés de analisar por grupo de cliente, aqui eu estou analisando por grupo de item, tá? E assim, qualquer campo que está aqui na minha consulta poderia ser usado aí para analisar o que eu preciso analisar. Tem mais um aqui que é o mapa de calor, também é bem interessante, onde, por exemplo, aqui eu estou vendo uma análise de vendas por cliente, e aqui eu tenho algumas faixas aqui de faturamento, né? Então, por exemplo, a Maxitec é a única que atingiu a faixa maior aí, que é a faixa de 550 até 650. Depois, esses dois clientes já atingiram essa faixa de baixo, de 250 mil a 350 mil, e assim por diante. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui, por exemplo, eu estou analisando por cliente. Se eu quiser analisar aqui por grupo de item, por exemplo, arrasto o grupo de item para cá, e aí ele vai dar um mapa de calor por grupo de item, e eu chego à conclusão que o meu melhor grupo aqui são as impressoras, tá? Bom, essa ferramenta, então, é o SAP Lumira, que é uma ferramenta de BI. Então, só para finalizar e recapitulando, primeira versão client-server tradicional, né? Eu rodando aqui dentro de um client. Segunda possibilidade, eu rodando dentro de um browser, com o servidor na minha empresa ou o servidor na Amazon. Terceira versão, a versão HANA, que é uma versão de banco de dados em memória. No caso aqui, eu estou rodando na Amazon, mas você poderia, por exemplo, ter o appliance dentro da sua empresa. E, para finalizar, o SAP Lumira, onde a gente tem todas essas análises de BI
uma ferramenta bem simples, que através de queries da SQL Server, você pode fazer um monte de análise aí dentro desse BI, ok? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, muito obrigado